São das consciências, abordada de modo integral, holossomático, multidimensional, multiexistencial, em alto nível, matéria específica do orientador evolutivo, orientólogo, evoluciólogo ou parageneticista. Agora, o holopensene pessoal da evolução consciencial. É a evoluciologia atuando ao modo de subcampo científico. Os pens dos pensenes constitutivos mais sutis, se comparado às ECs. A ação de evoluir como sendo o ato de carregar o holopensene no pen, que é o pensamento, a ideia, a concepção. A evolução como sendo o ato de seguir o desenvolvimento da ordem do universo a partir da pensenização, modificando as energias imanentes cada vez menos. Quanto maior a lucidez, o discernimento, a holomaturidade da pensenização, mais avançada será a evolução da consciência. Agora, esse verbete tem 7 páginas, quer dizer, ele é duplo em matéria de texto. E tem aqui uma série de condições, por exemplo, a taxologia da evolução entre assédios e amparos. Tem também a técnica da despertologia para quem quiser já enfrentar o processo. Tem também a saída das origens comuns, a consciência humana que não para. Tem também os 5 elementos constitutivos diferentes da sede do micro-universo consciencial. E nós temos também, além disso, uma cronologia e várias coisas a mais. No fim, nós falamos sobre a decantação. Pela holossomática, evoluir hoje na Terra é, resumidamente, decantar o paracérebro. Em consciência ou cientologia, o nível evolutivo da consciência se expressa pela vivência do vínculo consciencial. Todo passo evolutivo tem riscos. Todo risco há de ser planejado. A evolução mais dinâmica é a da consciência lúcida, calculista, cosmoética, prioritária, ou seja, com inteligência evolutiva. Você, na condição de consci e na crista do ciclo evolutivo pessoal, encontra-se como sendo pré-serenão, pré-desperto ou desperto. Em qualquer das condições você está trabalhando para alcançar melhor nível evolutivo? Essa última pergunta que é a mais séria da história. Eu quero dizer que na paz tem lá toda a terra, em vez de todo. E na autossuficiência está na qual a consciência está faltando no espaço. Agora, quer dizer que, como eu disse, esse verbete tem 7 páginas, tem 42 logias e tem 4 máximos. E dá para a pessoa pensar um pouco o que é o nosso processo de evolução. Agora, aqui nós temos uma pergunta já de hoje. Tenho percebido influência de amparo diferente a partir da TENEPS há 6 anos e a partir do meu trabalho de assistência terapêutica. Eu sou parapsicólogo. Como posso diagnosticar a presença de evolução na minha proex e no meu trabalho? O que é evolucionterapia do ponto de vista e qual a participação da evolução nesse processo? Olha, a primeira coisa é o seguinte. O evoluciólogo, você só vai saber isso através da detecção da sua sinalética, energética e parapsíquica. E também através do convívio com essas consciências, para ver o que é amparador, que é diferente do evoluciólogo. O evoluciólogo, em geral, ele é mais, assim, intensivo nas manifestações e quase sempre ele aparece sempre com uma comitiva de trabalho. Agora, a potencialidade, por exemplo, de manifestação da energia com ele, em geral, é superior ao que nós conhecemos da gente e dos amparadores comuns. Agora, a evolucionterapia
é a pessoa se curar ou fazer a profilaxia através do conhecimento e da aplicação técnica desse conhecimento sobre a evolução. Então, o evoluciólogo nesse processo, ele é básico, ele está em todas. Todo grande trabalho, quando envolve um universo maior de personalidades, em geral, tem evoluciólogo por trás dos bastidores extrafísicos, tentando ajudar. Hoje, o STF, que é o Superior Tribunal, né, aqui, é o Supremo Tribunal Federal, está reunido com religiosos de várias matrizes para discutir a legalização da interrupção terapêutica da gravidez nos casos de fetos sem cérebro. Pode analisar e comentar essa ocorrência do ponto de vista da conscienciologia? O que estaria na raiz dessa anomalia? É possível que haja uma consciência ligada a um feto nessas condições? A interrupção da gravidez, considerando a opinião científica de que não haveria possibilidade da continuidade daquela vida, é uma medida cosmética? Eu sou favorável que deve fazer interrupção sim terapêutica. Que aí não adianta, isso aí é como um organismo, ou no caso uma máquina que não tem motor. Então é bobagem. Agora essas coisas acontecem porque nós estamos vivendo a época da reurbanização com os réus de todo jeito. De modo que o problema é esperar que muitas dessas anomalias, ou no caso, os processos de monstros, que tem vários nomes técnicos para isso, e isso vai ser inevitável daqui para frente. Essas coisas acontecem. Outra coisa também, há aí uma verdadeira proliferação de abusos com respeito ao processo biológico, desde a barriga de aluguel até tudo que eles fazem aí com problemas de fetos e órgãos, gêneros, etc. Por isso nós temos uma opção de banco disso e daqui que nós estamos trazendo para estudar. Então, na hora que começa a mexer com isso, é lógico que tem que dar alteração. É igual esse processo de remédio, farmacologia. A hora que começa a movimentar muita coisa, tem que esperar que alguns excessos vão ocorrer inevitavelmente. Então, por exemplo, quantos bebês não estão nascendo agora, às vezes 4, 5, com maior naturalidade, com gemelidade maior, devido a esses processos que estão usando aí. Isso a gente pode esperar. Enfim, nós estamos vivendo a época das coisas diferentes. Uma delas, por exemplo, está aqui. Agora eu vou entrar na minha prestação de serviço, que é uma espécie de blog que eu faço aqui, não é isso? Mas aqui está. Dentro do UOL, Irã adota burkini para futura participação em piscina olímpica. É um neologismo que mistura o biquíni com a burca. Você já deve ter visto isso, né? Foi assim que eles apareceram lá na Olimpíada. Não pode aparecer, então eles querem respeitar o processo islâmico, não é isso? Então tampa tudo, deixa só os olhos, as mãos e os pés de fora, às vezes. E a pessoa vai participar de Olimpíada desse jeito. Agora, isso partiu do Irã, tá? A comunidade islâmica se defende dentro dos problemas das tradições que eles têm. Eles têm direito de fazer isso. Agora, deve fazer um calorzinho, né? Essas mulheres devem ficar tudo suadinhas, né? A hora que for usar, né? Você já pensou correr com a burkini? É burkini, que é o último nome, tá certo? Não é biquíni e nem também aquele de cima. Como é que chama de cima? Monokini, esse aí é o terceiro. É o biquíni. Agora, ó, aqui tem outra da Terra, está falando, tomar sol é mais benéfico que arriscar, diz estudo. De modo que eu só quero que vocês ponderem, veja bem, estão mandando todo mundo pegar câncer. E eles estão falando que o UV ajuda a vitamina D, que protege certas formas de câncer. Está certo. Moderadamente, para uma pessoa jovem, está certo. Agora, para uma pessoa de mais idade, cuidado, que o câncer está aí, de todo lado. O V dá câncer. A vitamina D pode fazer a profilaxia do câncer. Por aí vai. Agora, outra coisa. Aqui está uma pessoa que superou Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquilo que eu falei, até
à época dele, ele foi o maior autopromotor que já existiu na Terra. Então, ele fez uma autolatria. Eu sou a luz do mundo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Isso é J. Cristo. Agora tem um que ganhou dele aqui, está falando aqui. A autolatria. Sou o intelectual mais importante do Brasil. Adivinha quem falou? Paulo Coelho está aqui. Todo mundo já sabe. Sou o intelectual mais importante do Brasil. A frase é do escritor Paulo Coelho, em entrevista publicada pela edição de agosto da revista masculina Playboy. Quer dizer, o Paulo se revelou. Ele tem gasto nessa vida dele, nesses últimos 30 anos, milhões para se projetar. Que isso é a paixão dele, é a glória que ele procura. De modo que, como diria aquele Beatle, você sabe que falou, né, que ele era mais comunicativo e famoso do que Jesus Cristo. Paulo Coelho ganhou do Lennon e do J. Cristo. Tá com todas. Viva o Paulo. Agora, ó, outra coisa está aqui, numa revista, a revista da semana, que faz a reportagem sobre os acontecimentos principais da semana. Essa aqui é do dia 28 de agosto agora. E aqui está, saúde. A fé não cura doenças. Então, toda essa besteirada que se fala de fé, eles já provaram agora que não adianta. Fé não cura doença. E a maior prova, as religiões proliferam em países com maior incidência de moléstias. Então, se a religião, se estão mandando na população, não devia ter tanta doença. Se tem tanta doença, mostra que a fé não cura nada. Agora, gente, ó, está aqui com detalhes, se alguém quiser ler, o negócio está aí. Isso tudo é pesquisa deles. Agora, outra coisa. Eu já falei aqui que esse Supremo federal, que é o processo do judiciário, tem aqui uma coisinha seríssima. Isso aqui, ó, caros amigos, é a revista que está nas bancas. O jurista paulista Dalmo Dallari fala sobre o ministro Gilmar Mendes. Acaba com ele, que é o do Supremo Tribunal Federal. Lembra que eu falei que era muito esquisito aquilo? Quando o cara está lá, prende o sujeito, o tal Dantas, que todo mundo, não tem ninguém a favor dele, ele solta 2 vezes e vai contra o outro. Agora ele fala bem aqui, ó. Quer dizer, e o nosso amigo eminente Dantas falou que não, que no Supremo ele resolve. Quer dizer, tem gente comprada atrás disso. Agora, aqui do jeito que está falando, está sugerindo que é o homem. Então, o Gilmar Mendes, que é o cabeça dessa história, é um dos líderes do Brasil atual. É um advogado chicaneiro. Está bem claro aqui. No caso Daniel Dantas, Gilmar Mendes agiu ilegalmente. No segundo caso, o Gilmar atropelou a lei. Quem quiser ler está aqui. Dalmo Dallari é uma pessoa que não é de julgar fora. Esse homem é muito considerado como advogado e jurista de alta expressão. De modo que é uma coisa para se pensar seriamente. Se alguém quiser ver, está aqui. É um advogado contra o outro, mostrando a realidade dos fatos hoje no Brasil. Agora, outra coisa. Eu sempre estou aqui desancando com essa besteirada dos designers, desenhistas e publicitários e tipógrafos e editorialistas e outros mais, que publicam as coisas e que você não lê nada, né? Raramente a gente vê uma coisa bem feita. Eu descobri uma revista que está 100%, está aqui. Essa, você lê tudo. Agora, tudo indica que tem engenheiro, que é o CREA. Engenheiro entrou, melhorou o negócio. Agora, gente, olha aqui, ó, tudo você lê, ó. Tem todas aqui, ó, as ilustrações, as cores, mas você lê. Qualquer página. Essa é o maior. Tudo você lê. Olha aqui, olha só, tudo você lê. Qual é a mais rara que tem você achar agora uma publicação que você lê? Essa a gente lê. Então veja, olha, com muitas cores, muita coisa. Ó, estão falando aqui, é preciso consciência. Ó.
essa revista ganhou de todas as outras que eu tenho visto ultimamente. Deixa eu ver se eu tenho mais para mostrar para vocês o jogo das coisas. Ó. Olha só. Cheio de desenho, tal. Não pode falar os designers que estão usando, mas é legível. Não tapeia a gente. Olha aqui. Ó, o valor da segurança eu dei direitinho. Alguém quer ver? Cadê os designers que estão fazendo isso? Seria bom dar uma voltinha, nisso aqui para aprender com os engenheiros. Isso aí é o máximo. Não, estou dando um exemplo. Então, você está vendo? Agora veja bem, nada como ter inteligência, né? Esses são inteligentes. A revista é legível. A das coisas mais difíceis que tem. Agora, ó, eu desejaria falar para todo mundo aí das ICs para pegar essa revista e dar uma olhadela geral. Se você puder, Valesca, mostra isso para o povo depois, tá? Agora, não perca a revista não, que ela é da Holoteca, tá? Agora, outra pergunta aqui. Afirmativo, os princípios conscienciais foram criados simples e ignorantes? Similar àquela contida no Livro dos Espíritos. Não parece ser enunciado pueril e anticientífico inserido de forma deslocada no corpo de conhecimento? Não, não tem nada disso. Os princípios conscienciais sou eu e você. Nós somos criados simples e ignorantes, que é o processo do germe, o vírus, o micro-organismo. Eles não são simples, não são ignorantes, até mais do que isso, né? Então eles são super simples e totalmente ignorantes. Tá certo? Acho que é melhor. Né? Como acelerar a minha evolução? Não tenho condições de fazer os cursos aqui onde moro, pois são muito caros. O que eu poderia fazer para mudar essa condição no atraso evolutivo, além de ler e ter os pensamentos mais retilíneos? Uma coisa boa é você arranjar um dinheirinho e fazer um pé de meia, né? Que o que parece que está faltando aqui mais é dinheiro, não é isso? Você tem dinheiro, pelo menos, para comer, almoço, jantar, etc. 3 ou 5 refeições por dia, precisa de ver isso. Não desanima, não, vai em frente. Precisa de ver como é que é você. Você consegue andar ou está preso em alguma cadeira de roda? A gente nunca sabe, né? Precisa examinar isso. Agora, se uma pessoa pode andar, a primeira coisa é fazer um pé de meia. Depois ela acerta as coisas. Agora, qualquer coisa pega, que nós estamos colocando tudo no online. Se a pessoa já está no online, quer dizer que ela não está tão sem dinheiro assim. Porque um monte de gente que eu conheço que está precisando de arranjar laptop, nem que seja coisinha desses de tapeação, esses pequenos, alguma coisa. Sabe como é que é? De modo que vamos em frente e vamos estudar. É por aí. Agora, primeiro, faça um pé de meia. Foi o que eu fiz na minha vida. Antes de estar falando mais grosso, eu falava fininho, trabalhando. Que era um jeito, não tinha outro jeito, para arranjar um pé de meia. Na página 95, Experimentologia, é mencionado que a vontade também é multidimensional. Poderia também falar sobre o fato da vontade ser a grande propulsora da evolução e também o grande poder da consciência? A vontade vem da necessidade, da intenção, da inteligência evolutiva? Qual a sua origem? A vontade é você. A vontade sou eu. A vontade é a consciência. A vontade é o princípio consciencial. Sem vontade não há manifestação da consciência. Então a vontade é a consciência, é o espírito, é a alma, é a personalidade, é a individualidade, enfim, você, eu, qualquer um. Então, a nossa vontade, na hora que nós manifestamos a nossa pensionização, isso aí é a vontade. A vontade, então, é a base de tudo. Agora, de onde ela vem? A intenção, não. A intenção deriva da vontade. Agora, a inteligência evolutiva é um processo da vivência com o cosmos que a pessoa começa a descobrir. Pela vontade de aprender, ela chega na inteligência evolutiva. A origem, então, é a origem da própria consciência. Então, a vontade é a parte básica e é o maior poder da personalidade. Estava refletindo esses dias sobre que personalidades extrafísicas poderiam ser classificadas como amparadores evoluciólogos. Fiquei meditando nas consciências das obras de André Luiz. Pergunto, Clarência, a ministra veneranda, enquadrariam na classificação de evoluciólogo? Olha, aí teria que ir lá e perguntar para eles, que isso aí é difícil. A veneranda era uma grande personalidade, já muito viva. André Luiz já é mais comum aí, porque ele era um médico, assim, desses normais.
Clarence também parecia ser uma personalidade que lá era mais avançada. Mas isso aí nós temos que saber deles, lá dentro. E olhar também o que é que eles falaram, para ver o nível de amplitude da cosmovisão dessas consciências. Porque uma consciência ela vale pela cosmovisiologia que ela expressa do ponto de vista teórico e prático, ou seja, teático. Por aí ela mostra se ela tem uma visão curta ou uma visão ampla. De modo que aí é fazer o exame, vamos dizer, o juízo crítico das manifestações desse personagem nos livros lá da série de André Luiz. Valdo, sim. Quando o evoluciólogo está na condição de consim, a atuação dele no grupo é mais extrafísica ou ele se apresenta? Ou seja, ele escreve um livro... Eles não se apresentam, não. Eles ajudam já caminhando para ser mais anônimo do jeito que é o Serenão. Mas eles ainda não conseguem esse anonimato total. Por isso, às vezes, aparecem as pessoas. Agora, uma coisa séria, do nosso ponto de vista, para ver o evoluciólogo, é ver se ele está totalmente livre do ponto de vista do sectarismo e do facciosismo. Se ele é universalista. Essa é uma das características mais, assim, frisantes, marcantes, que demonstram claramente a estirpe, entendeu? O nível, aquela condição mais avançada de autoconsciencialidade dele. Então ele pode ter uma vida como o australino, por exemplo, um fazendeiro, isolado. Tem outra que é fazendeira, né? A Rosa do Zen também é fazendeira. Agora tem um que é tipo índio, é esquimó, lá em Montauk, na ilha. Como é que é isso? Agora, o caso é esse. Não adianta pôr detetive para achar esse povo. Já vieram me falar para colocar o Monk, para ver se acha. Principalmente o esquimó lá em Montauk, porque a gente já sabe o lugar, está fácil. Mas é que lá tem uma opção de ilhas. E tudo indica que ele é desse tipo, ele é um mais ilhéu. Entende? A influência de ideias, ou seja, de mental soma deles, se atua diretamente no extrafísico, de consim projetada para consciex? Depende do que é a necessidade. Eles topam qualquer coisa, né? Eles não têm liberdade para isso. Eles não têm necessidade de escrever, de trazer alguma informação. Às vezes tem. Mas num nível bem abaixo do deles. Não, depende do que é, né? Eu mesmo escrevi tanta coisa aí bem... Eu fiz até um catálogo de quadrinhos, o que você quer na minha vida? Só que tem que não publiquei, porque a inflação não adiantava. Né? Você publicar um livro de quadrinhos que não dava preço, não adiantava nada. Tudo tem que ter. Para seguir o Price Guide do jeito que é o Overstreet nos Estados Unidos, que é o maior deles. Sobre os quadrinistas, quadrinologia, a arte sequencial. Né? Tudo tem sua coisa. Sobre, por exemplo, você fala que tem evoluciólogos, nesse caso aí desse exemplo, que não necessariamente precisa estar escrevendo, ele está fazendo outro tipo de trabalho, né? Quando ressomam, por exemplo, vários evoluciólogos, ou em diferentes tempos, eles têm essa... Quem está acima teria essa visão de conjunto para poder cada um ter um papel diferente dentro do planeta aqui, cada um ressomado. tem seu trabalho, mas agora veja... Mas estão interligados, lógico. A né? meu ver, pelas coisas que a gente vê, tem centenas de evoluciólogos na Sim, Terra. é isso que eu queria entender, porque eles são... Mas tem centenas agora, de eu não sei consciências, exatamente como é que é, né? Você sabe que eu, durante muitos anos, falava lá no Instituto. O povo falava assim, Valdo, se fosse para você escolher alguma coisa, o que você ia pedir? Assim, eu quero assistir na última carteira da aula que tenha o Colégio Invisível ou a reunião dos evoluciólogos, para saber o que é que eles estão estudando. Eu fico na última carteira, não dou palpite, pode até selar minha boca, que eu apareço lá só para ficar de butuca auditiva acesa. Entende? Butuca auditiva, vê se me entende. É o jeito. No caso aí seria, mais é isso. Agora, a gente não sabe exatamente como é que é isso, né? Eu fico imaginando outra coisa, conjunto eu acho eles muito assim, surpreendentes. Eles ultrapassam aquilo que a gente pensa. Nós, às vezes, pensamos muito pequeno, eles pensam muito grande, bem mais avançado. E com isso, eles acabam dando surpresa para a gente. O transmentor, de vez em quando, me surpreende com as coisas dele.
Não é aquilo que eu tinha pensado. Eu não cheguei a tanto. Ele ultrapassa. Então, isso tudo é um processo sério. Uma outra coisa. Quando eu estou falando que eles surpreendem, eles não são imprevisíveis, não. Vê se me entendem. Uma coisa é ser imprevisível, outra coisa é ser surpreendente do ponto de vista de coisa avançada. Vocês estão entendendo bem? Então, veja, aí é que eu vejo como eu sou míope. Entendeu? Muito mais míope do que o meu óculos. Entende? Eu estou enxergando muito pouco. Então, essa cosvisão, do ponto de vista de profundidade, é difícil. Ou, se vocês quiserem, de altitude e latitude, não é isso? Ou, falando a sua linguagem, de dízima periódica. Ou de infinito. Está entendendo? Mas, Valdo, aí muda. Por exemplo, esse apareceu agora, o Magister, né? Sim. Quando ele apareceu, ele já tinha dado sinais antes ou é uma consciência que se apresentou há pouco tempo? Não, ele trabalhava, mas sem se apresentar. Sem se apresentar. Não tem novidade nenhuma. Nós nunca vamos encontrar com alguém que seja totalmente estranho, né? Acho muito difícil. Nós temos ainda que gravitar conosco mesmo, uns com os outros, o tempo todo. Isso é uma ciranda da evolução. E a ciranda da população e da parapopulação. Ninguém foge disso. De modo que o processo é julgar ou dançar a cirandinha. Cirandinha, cirandinha, vamos todos cirandar. É isso, a evolução é isso. O que fez ele se apresentar O que fez ele se apresentar assim, oficialmente, que eu digo, né? Porque uma coisa é a gente saber que tem as interpretações. Para mim, são esses dados que estão ampliando lá no interlúdio. Foi a partir disso. Como isso reflete aqui. Os dados que estão ampliando. Uma outra coisa, a gente hoje pode falar. Eles não vão achar, pelo menos até o momento, eu não vejo chance deles achar um lugar melhor de conexão do que aqui. A interlúdio. Entendeu? Pode pensar por aí que está difícil. Então, lá pelas tantas, a gente começa a ter algum valor. Nem que seja ínfimo. Abaixo de pó de traque, mas já é alguma coisa. Né? A situação está tão precária, geral, que a gente começa a ter valor. É incrível isso, né? É terrível você pensar numa coisa dessa. O ideal seria que tudo melhorasse e a gente ficasse por baixo. Aí a gente evolui mais rápido, mas está começando a ficar ao contrário, está difícil. Pode falar. Eu? Na página 94, sim. Argumentologia, lá embaixo. Argumentologia na exemplologia. Exemplologia, o que você quer? Essa ciência da adaptação e da ampliação é feita através do paradireito? A gente pode usar paradireitologia para estudar isso? A ciência da ampliação das leis evolutivas do corpo pelos serenões e conscientes livres. Isso aí já é, né? Alguma coisa. Já né? É, né? A é básica top, também, né? Top. Dá para você. Faz uma requisição e peça lá as pandectas. Pandectas. Mas tá deixa eu ir na da adaptação. Essa da adaptação, como é que a gente argumenta no sentido dessa adaptação não ser aquele conformismo? Porque quando a gente fala em adaptabilidade, a própria turma dos juristas metem mas isso aí é gente da bitola estreita. A nossa bitola é um pouquinho mais larga. Mas esse é o nosso público. Como é que a gente faz para ser mais claro nesse sentido? Olha, adaptação, todo mundo tem que se adaptar. Essas pessoas, você vira para ela e fala assim, vem cá, como é que você vai com o seu corpo? Você se dá bem? Você se adaptou a esse novo corpo que você tem? A vida começa por aí. Ressomar é adaptar-se a um novo corpo, a uma nova máquina. Eu deixaria arranjar umas máquinas agora mais evoluídas, né? Tudo de para-microchip. Tudo de macrosoma. Entende? Para dar para vocês todos, distribuir. Fazer uma boa. Mas então... E só mais uma dúvida. E qual que é a variável, por exemplo, o evoluciólogo já consegue fazer alguma ampliação ou ainda não? Qual que é esse ponto de viragem? Das leis. Das leis é sempre avançando, né? Toda vez que chega. Porque ele é um bem adaptado. Você notou uma coisa? Não sei se você notou.
Quando esse magista chegou aqui, eu só senti aquelas energias, falei, uma opção de gente sentiu a energia. Isso aqui é a mediunidade impressiva do século XIX, mais nada. Mas isso já criou uma porção de condições, não foi só a energia que vocês sentiram. Não. Mas ideias. Houve alguma coisa. Essa energia, ela veio potencializada. Vocês estão entendendo? Assim é a vida. Então a pessoa chega aqui e sente as energias nossas. Ou o teletertuliano à distância fala que está sentindo as energias daqui. Mas não é bem as energias. A energia é apenas um veículo. Se de ver o conteúdo da mensagem que está nela. Agora veja, o nosso amigo aí trouxe alguma coisa extra. Gente, vocês estão falando nisso e mexendo, e estão falando comigo aí, mesmo fora aqui da tertúlia, isso aí não havia antes. Houve alguma coisa. Ele se mexeu por todo lado aí. Então veja, essa mexida, esse toque, entende? Assim, evolutivo, positivo, de algum modo, é um processo criativo, inventivo, é uma eureka, é uma heurística, é uma inventividade. Alguma coisa tem nisso, a criatividade está aí dentro. Não é verdade? Então tem coisas de leis que devem estar, né? Agora veja, a hora que nós estamos falando em para-direito, nós também somos atratores dessas consciências. Igual, entende o magista? Somos atratores. Porque isso não é qualquer lugar que esteja falando. Agora, o problema é honrar esse nível de construto, de ideia, de conceito. Tá certo? Honrar. Para manter isso em nível elevado, nivelar por cima. A partir da evoluciologia avançada, página 95, em exemplologia, pergunto, qual o nível de influência serenões com sexo livre nas leis da evolução? Veja, não foi você, não, é um colega seu. Agora, nesse sentido, é correto afirmar que o exemplarismo dessas consciências constitui as principais fontes do para-direito? Não foi eu, não. Coincidiu, veio depois, que você já tinha falado quando chegou a pergunta. É a mesma pergunta sua. Agora, é o seu amigo Júlio que está falando isso. Tudo, são colegas nossos, porque eu me sinto como colega de vocês, que eu sou da rabulística, né? Professor. Agora, vamos arranjar as pandectas. Não esqueça. Isso é muito importante. Vocês, de modo geral, sabem o que é pandectas, não sabe? Se não sabe, dá aí o microfone para o Jarbas para ele explicitar bem o que é pandecta, por favor. A reunião das leis formando um conjunto uniforme, estabelecendo jurisprudência e, digamos assim, a doutrina, né, estabelecida, o que é de mais ético, cosmoético, no caso. Pandectas. E outra coisa, às vezes elas são 70, 100, 200, 300. Né? Eu mesmo já estive consultando algumas centenas. Agora me conta, me disseram que o Antônio chegou? Tá, aqui você passa isso para ele. Já fiz aí a revisão, olha os detalhes. Você acha que vai entender bem tudo que vocês pediram. Está muito bom o trabalho dela. Está ótimo, viu? Meu ponto de vista é esse. Você vê aí como é que você faz. Tá bom? Obrigado. Professor, nesse mesmo sentido que a Carla estava falando, aqui atrás, na rampa. Tá. Atrás não, aí é na frente. É referência. Então, nesse mesmo sentido, eu estava pensando aqui, como é que acontece essa ampliação das leis evolutivas? O senhor pode dar um exemplo? As leis evolutivas, elas praticamente, as básicas, não se ampliam, elas já existem há muito tempo. Porque já existiu muito serenão, muito antes da gente, serenões, muito antes da gente. Então a gente não sabe quando é que isso começou. Esse negócio de Big Bang é a maior besteira. Isso aí eles estão estudando, é o processo de uma visão daqui, de um grão dentro dessa areia imensa que é o cosmos. Então é um grão na praia do cosmos, você está entendendo? Então, isso aí a gente não tem ideia disso, mas sempre é importante todo esse estudo do Big Bang e das coisas todas que estão estudando. Mas agora, o que se passa?
Essas leis básicas já devem existir. A gente supõe que uma coisa racional, que elas já devam existir, ou devem existir, ou existem há bilênios. Bilênios, olha só o que eu estou falando para você. Quer dizer, há muitos bilênios, muito tempo, a situação muito antiga. E que nós é que não sabemos o que é isso. Então, isso que a gente fala de novas leis é um processo que nós estamos agora nos assenhoreando, conhecendo de perto algum novo estatuto do universo que a gente desconhecia até aquele momento. Mas essas leis já existiam. Então a ignorância é nossa. Você está entendendo? Agora, para mim, tudo evolui. Então, você deve ver o que se passa por aí, mas eu não sei. Isso é difícil de supor. Aí já é um nível mateológico. A gente não adianta perder tempo com isso, que é tolice. Né? O que interessa é a gente superar as nossas deficiências aqui no nível evolutivo que nós estamos. Então, mas até esse ponto a gente está falando da adaptação a essas leis existentes. Pois é, mas a vida é a adaptação ao cosmos. Isso. Por exemplo, a adaptação que eu vivo falando aqui é você usar a energia imanente sem deformá-la demais. É você seguir o fluxo e o contrafluxo do cosmos de acordo com aquilo que o fluxo traz para você de bom. Então o processo todo é esse. Isso tudo é adaptação. O problema da pessoa no cosmos é ela não deformar nada do existente positivo e equilibrado. E isso é difícil, não é fácil não. Começa pela entropia. Nós somos corpos estranhos, quase sempre, e entrópicos dentro do equilíbrio do cosmos. Mas agora o cosmos, a gente tem que entender. Por exemplo, até que ponto que precisa do furacão, do vulcão e do tsunami por causa da necessidade, ou carências, ou deficiências nossas? Até que ponto que isso tudo existe devido à insuficiência nossa? Nós não estamos transformando essa terra aqui numa lixeira? A culpa é nossa. A natureza em si, ela não faz essa lixeira desse jeito. Com todos esses excessos que tem, a culpa é da gente. Então veja, como é que fica. Agora, o negócio era tapar um pouco as torneiras da produção de gente, né? Mas isso é difícil. A explosão demográfica continua ainda, principalmente na África atualmente. Então como é que faz? Quanto mais gente tem, mais comida vai ser necessário e mais conflitos vão aparecer. Juntou muita gente ao conflito. Por quê? As multidões se nivelam por baixo. 3 pessoas já é multidão, para mim. Mas a gente tem muito mais problema com a questão da distribuição do que com o fato de ter população maior. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, consomem 75% dos recursos do mundo, e lá não cresce a população não. assim. Então, e outra coisa, lá só estão entesourando, guarda e o dinheiro. Mas se isso não for transformado em coisa melhor, não adianta nada. Esse papel, cedo ou tarde, vai estourar tudo. Por isso tem essas bolhas da economia aí, ó, que dentro do Grispan e do povo aí, esse outro também que está lá, está cheio de probleminha. Agora, essa semana quebrou mais um banquinho lá. Quer dizer, os bancos da praça dos Estados Unidos estão quebrando tudo. Daqui a pouco não tem mais ninguém para sentar. É isso? Entende? Então, só para finalizar, essa questão que o senhor colocou da ampliação, então está aqui como uma hipótese lógica, é isso, né? É. Tá. Professor, aqui. Nessa questão aí, o senhor estava falando que a consciência, o problema dela no cosmos é não destruir o equilíbrio do cosmos. E aquela ideia de que a consciência é o princípio organizador do universo, no sentido que não dependendo do nível... A conscienciona. A nega. A neguíssima. A neguíssima. Mas no caso, por exemplo, quando a pessoa ressoma, o processo embriológico é entálpico, não é entrópico, né? Porque há uma organização, a consciência acopla e o organismo vai desenvolvendo algum equilíbrio contra a entropia, né, das coisas. Agora, o problema difícil é a hora que aparece uma porção de uma vez. E que ninguém está preparado para aquilo. Uhum. É o que está acontecendo na Terra atualmente com os réus. Então há uma super, falando aí um termo do Cacó, super abundância, quer dizer, o negócio das popozudas estão aumentando na Terra.
Isso aí é um problema. São as consciências popozudas, abundância. Entendeu? Isso aí é que é o problema atual, que é explosão demográfica. Conforme o nível evolutivo, então, ela tem um nível de organização e desorganização desse universo, né? É. Agora, gente, a evolução, vocês sabem, eu não preciso de falar. Porque quando a gente sai da evolução um pouco, vocês tornam a voltar. É um assunto simplesmente envolvente, inevitável, inafastável, insubstituível, como eu falo. Não tem jeito. Por isso que a gente tem que estudar. Agora, hoje a gente já trouxe aí, por isso que tem 7 páginas. Vocês olham que tem muitos detalhes aqui na argumentologia. A argumentologia são várias páginas aqui. Isso é para mostrar. Verbetes iguais esse, eu tenho centenas para trazer. A gente tem que ir com calma. Porque, como é que faz? Tá certo? Agora, esses 7, 8, 10, 15 páginas, tem um monte. Como é que a gente vai fazer? Com o tempo tem que dar um jeito. Esse aqui, por exemplo, eu quis trazer porque é um assunto nobre, mais sério, dentro daquilo que nós estudamos. Mas veja, é o dobro de papel, é o dobro de leitura, tudo a gente precisa. Para uma pessoa estudar isso, essa aula nossa de 2 horas não comporta, é pouco. Para ver o tanto que tem aí, todas as ilações, decorrências, conclusões que a pessoa tira daí. Ajuda. Alguma coisa que a gente já fala, já ajuda. E outra coisa, o modo que eu faço os verbetes, já dá uma síntese também de uma série de fatores, nuances, lados do assunto, né? Mas o que você queria falar? Valdo, na página 95, no item despertologia, quando você fala na preparação, na sementeira e na colheita dos 5.000 temas, esse número 5.000, ele é embasado em quê? Por que 5.000? Ele é baseado na quantidade, né? 5.000 é a quantidade. É muito. Agora você precisa ver os temas que você escolheu. Por 5.000 a gente já pode qualificar a sua intenção. O evoluciólogo também. Com 5.000 não há dúvida daquilo que você quer. Vocês estão entendendo? Com 5.000 não precisa de ir para visitar o João Aurélio ou a Flávia. A consciência terapia fica exposta. Agora veja, o que eu estou falando. Até os 20 anos de idade, selecionará os 5.000 temas cosmoéticos mais relevantes da evoluciologia. Ao mesmo tempo, preparando para executar proex. Eu não estou falando quais são os temas. Não. É a pessoa que vai escolher. Então ele acha que na cosmoética eu preciso de muita defesa. Então eu preciso de estudar tudo sobre metralhadora, canhão, bomba atômica. Você não acha que vai aparecer gente pensando assim? Tem que ter revolução. Mas não é isso? Tem que ter isso e aquilo. E vai ter até aquele cara que vai defender a tortura. Não é isso? Está cheio de doido. Então por aí mostra que vai ter gente que vai querer ser evoluciólogo, sendo que ele atualmente é apenas consréu. Então, como é que sai? Olha lá. Consréu, pré-serenão, isca inconsciente, tenepsista, projetor, até chegar no desperto, olha lá. Ele vai sair do 2 para o 9. E Valdo, em Tem teses, 7 termos até chegar lá. em teses desses 5.000 que deveria sair a obra-prima da pessoa, né? Aí, ela vai centralizando dependendo do que ela mais, quer, mais... Né? Porque se a pessoa quer ser desperta, precisa de saber, né? O que ela pretende. Mas, ó, é uma saída. Isso aqui é uma técnica. Agora, dos 21 aos 50 anos de idade, acumulará perseverantemente em ordem todos os dados possíveis de cada qual desses temas, em 5.000 pastas. Olha, não fica pensando que isso é muito trabalho, que não é não, tá? Eu já fiz muito mais do que isso, ó. Eu e você, porque você também já trabalhou comigo com as pastas lá, ela sabe como é que é. Quantas pastas tem no holociclo? Pasta, é só pegar. Onde é que estão as pontuações? Pega as pontuações. Não, olha só as pontuações. Essa pontuação aí é antiga, né? 2.100. 5.000 são Não, muitas. mas não é isso, olha lá. Só de artigo tem, como é que é? Recorte periódico, tem 363 mil, só ali. Você está entendendo? Como é que fica?
Agora, veja, ali não está falando da navegação na internet. Esses dados, por exemplo, que eu trago. O que eu estou selecionando é um monte de papel da semana passada, dessa altura, tá? Mas, Valdo, o ideal é ter essas pastas no vivo, mas poderia, por exemplo, a pessoa poderia organizar essas pastas, por exemplo, no notebook, né? Leva tudo um computador desse portão igual o meu, que aguenta tudo, entendendo? Servidor. Ele pode colocar até mais coisa lá. O caminho é por aí. 5.000, gente, não é nada, tá? Lembre-se, para estudar os itens do Conscienciograma, eu acho que deve levar para o computador e estudar 50.000 itens. Lembra? Lá são só 2.000, para começar, para não assustar o passarinho. Se a gente começasse tudo muito grande, vocês não estariam aqui comigo, vocês iam achar que eu sou doido e ficar por isso. Então, a loucura é o seguinte, se você vai devagar mostrando que não é loucura, você consegue superar. Se você mostrar tudo de uma vez, aí eles vão ver que você é doido. Não tem jeito de você expor a situação. De modo que não se pode assustar o passarinho. Não, ele vai embora. Se assusta. Mas, de modo geral, o que mais que é que vocês viram na evoluciologia? Eu tenho aprendido muito com vocês. Isso aqui é uma escola de evolução. Entende? E as cobaias estão aqui, ó. Nós todos. Então, como cobaia, dando continuidade a esse mesmo item, nessa mesma página. Sim. Logo em seguida, você está falando do entendimento, parafisiologia e auto-organização. Esses 5.000 vai ampliar esse entendimento nessa sequência? Esses 5.000 itens vai... Mas você veja bem, depois que a pessoa começar a estudar tudo que tem, eu garanto para você, que você pegar uma pessoa de cara, ela vai colocar item lá que não é evolutivo. Você não acha? É ser inevitável. Por quê? Devido ao processo da paixão. Alguma emoção, alguma coisa que a pessoa gosta. Entendi. Ela vai colocar, que na evolução é muito importante colocar capoeira. Outro vai achar que é o fã-clube. E você acha que é? Fã-clube. Então vai acontecendo essa seleção natural. Se for orientalistas, eles vão achar que é a gurulatria, que é muito importante. Tudo besteira. Entendi. Uhum. Então, quando chega na auto-organização, né? Fala da parafisiologia evolutiva. Você poderia falar um pouco mais, ampliar? A parafisiologia evolutiva, quando investigada com profundidade, é o recurso capaz de permitir o aperfeiçoamento da organização e dinamizar a execução da PROEX da consciência indústria. A fisiologia aí, a parafisiologia. A parafisiologia, você sabe, nós estamos ali nela, lá, ó, no 39, que é da holossomática. Essa parafisiologia tem que começar primeiro no micro-universo. Agora, depois nós temos que estudar a parafisiologia esticada para o cosmos. Como é que funciona, por exemplo, o planeta? Aí vem o processo da cosmologia, da astronomia, os problemas todos que estão por aí. Isso, então, dá uma ideia ampla da parte da exterioridade da consciência. Aí você junta com a interioridade, que é a fisiologia da pessoa. Aí a gente vai ter uma ideia da função. Se uma pessoa entender mais o modo de funcionar das coisas, ela perde menos tempo, menos energia e também evita muitos erros. Que ela já vai direto com aquilo que funciona, que é a funcionalidade, a fisiologia. Por isso que eu sempre falei, para os psicólogos, estudar mais a fisiologia humana, que é muito importante. Os médicos estudam mais a fisiologia do que os psicólogos. Não adianta ficar na teoria da mente, ou daquilo que seja cortical apenas do cérebro, para a pessoa estudar. Tem que ver como é que manifesta todos os órgãos e sistemas, e vamos dizer, a organização e a estrutura do corpo, que mantém esse cérebro funcionando. Senão não adianta nada. Então, a mesma coisa. Depois nós temos que estudar. O que é que mantém esse corpo funcionando? É o ambiente também, não é só a gente. Então, é preciso estudar a fisiologia do ambiente. Como é que é, por exemplo, quem é que falou que nesse ar aqui, ó, tem tantos por cento de oxigênio que mantém a nossa vida? Se dá de saber por que isso? O mínimo que tem que ser mais ou menos de 20% que eles falam, né? Tem que ter oxigênio aqui.
Senão você começa a ficar asfixiado. Então, veja, a fisiologia já começa no exterior. E ela tem relação com o exterior, a exterioridade, como eu estou chamando, e a interioridade, que é a intraconsciencialidade da pessoa. Agora, a evolução, se uma pessoa entender bem isso, ela vai reduzir muitos conflitos e todas as adversidades e problemas que ela enfrenta na vida humana. E na própria vida extrafísica, né? De modo que é importantíssimo. Essa técnica aqui nossa, que está muito assim, superficial em matéria de dados, da despertologia, ela é importantíssima. Agora, outra coisa, se uma boa parte de nós aqui ainda não vamos ler isso, ou vamos aplicar isso nessa vida, na próxima ou nas próximas, nós vamos ter que enfrentar isso. Isso aqui, então, que eu estou falando, é uma coisa inevitável no nosso futuro imediato. Não tem jeito de fugir. Na página 96, na civilizaciologia, quando o senhor fala assim, que a civilização do século XXI é permeada pela arte, não pela ciência, é que o senhor está considerando essa ciência nossa uma arte, é isso? Não. Eu estou considerando que a arte é que mantém aqui. Escuta, quem é que tem mais cartaz? É a Olimpíada ou o Prêmio Nobel? Quem é que tem mais cartaz? É a distribuição do Oscar ou a distribuição do Prêmio Nobel? O que chama mais atenção? É a praia ou é uma reunião de eruditos? Onde é que tem mais gente? Tudo é arte. Mesmo com a Revolução A Terra ainda está fechada para balanço dentro da arte. Precisa acabar com isso. Agora, a arte é baseada em quê? No processo do subcérebro abdominal, a maioria. Tudo é um processo instintivo de emoção. Nós temos que passar isso. Agora, por que é que a Terra ainda tem o hospital à frente da escola, da mega escola? Por causa da arte. Nós temos que sair dessa arte que todo mundo bate a palma, etc. Tal. Mas veja, porque é mais fácil. A arte é o menor esforço, a lei do menor esforço é a arte. Então a ciência não atinge a evolução por causa da arte, seria isso? Em parte, mas não é isso. Não é bem por causa da arte, é porque as pessoas escolhem o mais fácil. Elas não querem a lei do maior esforço. Ciência é a lei do maior esforço. Agora, até que ponto? Nós não podemos também reclamar isso da humanidade. Cada um se vira. Quer ficar mais ou menos no bem bom, no dolce far niente. Todo mundo pensa no Shangri-La, no paraíso, na vida boa. O que vai fazer? Agora, o problema é que não tem ainda conhecimento da evoluciologia que nós estamos falando aqui hoje. A hora que começar a ter conhecimento disso, a pessoa começa a mudar. Por isso que eu pensei que o fato de não ter esse conhecimento ainda era uma arte, mesmo fazendo ciência, entendeu, meu raciocínio? Pois é, não, mas a ciência que está aí fazendo essa ciência, é baseada em religião, em arte, em dogma, em essa condição toda de iniciação. Toda essa ciência começou assim. Veja bem, o Newton não escreveu lá um negócio sobre um livro sobre o Apocalipse? Nem eu não quis enfrentar o Apocalipse, que eu acho que é muita perda de tempo. O cara lá perdeu tempo, lançou a vida dele em cima disso, fez um livrão sobre o assunto. Não dá, né? É preferível ler história em quadrinho. Ou ver o filme do Monk, a série do Monk. O Monk está na onda. O Waldo. It's a jungle out there. Está lá na canção dele. É isso aí que você está querendo. It's a jungle out there. Quer dizer, tem uma selva oscura do Dante lá fora. Tem que dar um jeito. Agora, ele está certo, está no fundo, está cheio de coisa certa no filme. É incrível. E outra coisa, todo mundo rindo. Agora, o que é bom é justamente isso. Eu acho que o Monk, por exemplo, ele está no meio termo da transição da arte para a ciência. Da transição da
ideologia imaginativa da fantasia para a realidade todo dia. Ele é um meio termo. O Valdo, dentro do mesmo parágrafo, civilizaciologia, sim. A segunda frase. Sim, a segunda frase. A paracivilização, sob a ótica extrafísica, é permeada mais pela paraciência, ou seja, o mental soma, o paracorpo do autodiscernimento. Então, lá, por exemplo, você vai na Interlúdio, é uma Comunex que a base do mental soma já está sendo mantida. Sim, mas agora, você anda um pouquinho aí para fora, você entra em alguns distritos que são da baratosfera, é tudo na base do instinto. Mas existem mais comunidades avançadas do que baratrosféricas? Não, na Terra não. Então como é que não predomina? Tem ambiente para isso. Como é que as comunidades existem em função das consciências. Tem que ter mais consciências para dominar isso. O que tem mais aqui é baratosfera. Mas então como é que predomina a paraciência no extrafísico? Predomina. Propriamente dito? Predomina porque eles é que dirigem, é uma minoria que dirige aqueles que estão passando. O menos doente ajuda o mais doente. Então o que predomina, se não fosse, nós estávamos perdidos. Pois é. É pela isso qualidade. Aqui ia estourar tudo, ia ser um caos, uma anomia, anarquia total, em pouco tempo. Tem lógica? Valdo, eu escutei tertúlias atrás que você falou que uma das coisas que o Magister vino fazer aqui é ajudar as pessoas a passar o gargalo mental somático. Eu queria ver como é que ele faz isso, como que ele ajuda a passar esse gargalo aqui a gente. Fazendo as pessoas refletirem, pensar mais, com profundidade e equilíbrio. Pensar mais acertadamente. Gente, se nós começarmos a pensar com maior correção, tudo vai melhorar. Para nós e para todo mundo que esteja junto. O problema todo é esse. Mas Valdo, assim, mais prático, como ele faz isso? Ele deixa a gente aceder no Lopensene dele, ele exterioriza a sua energia para a gente entrar. Pensar. Aqui, ó, para algumas pessoas, por incrível que pareça, o que ele faz pensar é apenas, vamos dizer assim, um exemplo do que pode ser auferido ou alcançado em pouco tempo. Então tem muita gente aí que pensa, não, eu vou ser evolucionado igual ele, daqui a pouco. Só já é um estímulo, já é um incentivo, é uma motivação para melhorar. E só já vai ajudar demais. Entende? Eu desejaria ter aquelas energias, você também desejaria ter aquelas que apareceram aqui. É tanto que se pudesse vender em um posto de gasolina, eu ia lá comprar. A gente ia dar um jeito. Mas não tem. Tem que arranjar, tem que saber como é que funciona. Mas assim, a sua energia era muito forte, mas o que provocou aquela Quando energia... Ela fala a sua energia, quer dizer, a energia dele é muito forte. Ela fala tipo espanhol. Então é bom a gente falar, não é a minha energia, não. Não, do Magister. Quando ela fala assim, parece que é a minha, não tem nada a ver comigo. Não, do Magister. Pois é. A energia do Magister... A energia do Magister... Ela se representou muito forte. Então, a partir dessa energia que algumas pessoas entraram a sentir, começaram a ficar mais reflexivas durante o dia, os dias seguintes já também. Já começa a pensar em coisa mais séria. Isso. Tinha mais associação de ideia. Já começa a tirar certas coisas da periferia, excrescências da própria vida, coisa secundária, terciária, né? Então, essa reflexão mais profunda da vida, ou sei lá, o que cada um sintesse nessa hora... Assim. Começa, sim. Agora, veja o que isso não vai provocar, gerar. Em tese, isso que vai provocar passar o gargalo mental somático, isso aí, que eu estou entendendo. Então, se a pessoa fica mais reflexiva, ela vai conseguir passar esse gargalo. Em tese, seria algo assim? Todo mundo vai passar, cedo ou tarde. Mas agora, se você refletir mais, você vai passar mais depressa. A vida é assim. Sem reflexão, para a pessoa chegar a alguma conclusão, a vontade dela não vai atuar sob a intenção e a pessoa não muda. Para mudar, é necessário isso. Por isso que eu falo, reflexão, recolhimento íntimo, ponderação. Eu falo isso aqui há 6 anos, quase todo dia. Mas o que tem? Qual é a diferença...
está falando. Qual é a diferença de trabalho, se há diferença, entre o trabalho que o AIEC faz na Interlúdio e o trabalho do magistro? O do nosso amigo AIEC, ele estuda mais o processo da consciência em matéria da paratecnologia. Nem eu sei como é que é isso. Mas é um processo de paracérebro. Agora, esse outro aqui, ele faz uma assistência generalizada, ampla, que a gente não sabe até onde vai isso. Não é apenas o estudo do cérebro particular. Ele atua mesmo, já resolve o problema. Esse magista, mesmo, né? Ele é muito mais generalista do que o AIEC. Né? Outra coisa, ele é muito mais generalista, por exemplo, do que o espartano. Ele é muito mais generalista, por exemplo, do que a Rose Gardner. Olha a especialidade de cada um desses. Esse aí é diferente. Ele não sabe até onde vai. Então, ele é um polivalente absurdo para a gente. Entende? Então, quando ele foi encontrar com a IEC, ele foi... não, a IEC é que foi que apareceu. Entendi. Entendeu? Foi lá para pedir a bênção dele, alguma coisa. Cara, tudo é isso. Sim. Ó, tem o micrófono lá atrás. Fala aqui, ó, na ponta que dá sempre. Aí tá alto, né? Olha, agora não precisa de ser baixo em nada. Põe tudo alto. É bom fazer um pouco de ressonância. Ele é Brad. Esse microfone é Brad. É tanto que o nosso amigo vai ver se arranja um mais leve, que é TAC. Esse é Brad. Ele está procurando. O senhor fala sempre... Agora nós somos da Itaipu, tudo aqui tem que ser TAC, senão não aguenta. Hein? O senhor fala sempre que o evoluciólogo, ele não desmancha a roda, mas ele faz a roda. E outro dia o senhor explicou sobre um processo de imantação, que é o que esse magista está fazendo com a gente aqui. O senhor poderia aprofundar um pouco isso e dizer para a gente como é que a gente tira mais partido? Ele faz os grumos da situação, ele reúne aqueles que são afins. Que a hora que a pessoa começa a raciocinar dentro de um determinado ponto de emancipação, de libertação da consciência, o abertismo consciencial dela aumenta. Aquilo se reflete nos pares, naqueles que têm afinidade. Essa afinidade vai criar o quê? Grupinhos, grupúsculo, grupelho, mas positivos aí no caso, não são negativos. Então o que a gente vê que deve estar acontecendo agora com tudo isso, é essa condição. Agora, uma outra coisa séria também. Ele vem para explicitar determinadas condições que ampliam o modo da pessoa fazer a abordagem. Então, por exemplo, tudo que estava pensando pequeno fica um pouquinho maior. Aquilo amplia o processo da cosmovisão. O que é que eu falo que a gente precisa mais aqui? É melhorar a cosmovisão nossa, nós todos. Com isso a coisa vai melhorar. Agora veja, ele aí foi a mão na roda, né? Para colocar a coisa para frente, em matéria de cosmovisão. E é isso, por isso que eu falei com ela. Ela me perguntou o que é que faz mais. A primeira coisa é expandir essa autoconsciencialidade sobre o assunto através da reflexão. Não tem lógica isso? Tem lógica. E só mais uma pergunta. Por que ele é que teve que vir fazer esse trabalho e o transmentor que já está com a gente há mais tempo não tomou essa frente? Não, o transmentor está aí de olho, está vendo uma opção de coisa. Agora ele não. Ele deve ser especialista em certas coisas superiores a esse povo todo, né? Que a gente não sabe o quê. Afinal de contas, eu não pedi para ele mostrar lá entende? Eu quero ver o negócio. Não, eu quero ver. Cadê a sua medalha de xerife? Aquele negócio de xerife que tem. Mostra aí. Ele não mostrou da carteira. Tinha que mostrar, né? Antes de saber onde é que foi, você se formou aonde, como é que foi, qual a Comunex. Você veio de onde, por quê? Entende? Tem certas pessoas aí que, se for ver, vão exigir tudo dele, né? Principalmente se ele tiver que atravessar a fronteira para ir à Argentina, está perdido. Tem que levar a carteira, o RG, tudo. Professor, o senhor, dentro das tertúlias, essa tarefa de melhorar a cosmovisão seria o que o senhor está fazendo com a gente. Né? Mas eu sou pobre, né? Então, eu sou, abaixo pode entrar, que eu sou cri-cri.
é aquele que é abaixo do abaixo do abaixo. A Vocês estão entendendo? Não adianta nada. Nós temos que ser uma assim, para dar impacto. Agora, falar em impacto. Como Depois que ele veio, já houve uns assuntos em matéria de energia comigo muito estranhos. Ontem, era 4h05 da tarde, eu estava no computador, e eu vi um negócio como se fosse um pano enorme na minha frente, do lado direito do computador, e aquilo fez barulho na hora que passou. Uau! Mas aquilo materializado na minha frente. Eu fui procurar para ver o que é. Não tem jeito de ter acontecido aquilo. Coisa física, não teve nada lá. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Né? Então, de dia, tudo claro, os aparelhos tudo ligados, eu escrevendo. Agora veja, recebi aquele banho de energia, inundou tudo, eu tive que parar com a digitação, ver, me recompor e tal, depois continuar. Agora veja, que pano é aquele? Eu não sei nada disso, não vi nada, também não vou perguntar. Eu só registrei. E outra coisa, registrei, fui olhar a primeira coisa, logo acima tem um relógio, eu olhei qual o horário e tal. Agora veja, são efeitos físicos. Quando acontece efeito físico assim, eles estão limpando alguma coisa. Eu não sei, no dia de ontem, isso aí, o que aconteceu. Não tenho a mínima noção. Mas também não cogitei disso, só registrei e ficou por isso. Agora, quando tem efeito assim, isso não é olorização, nem RAPS, entende? Não é nada disso. Ali é outra coisa. Houve uma materialização de alguma coisa que mexeu na energia. Agora, ali também não tem expressão para nada, mas está atrás do meu monitor grandão, com as coisas todas. De modo que o negócio é ficar de olho e ver o que acontece. Como que o senhor vai perceber o conteúdo desse fenômeno no seu caso? O conteúdo é bom porque eu me senti bem, me deu um banho de energia. Você está entendendo? Eu procurei fazer a conotação daquilo com o assunto que eu estava fazendo, não tem nada. O assunto que eu estava fazendo revisão de textos, tem vários textos juntos, não tinha motivo de nada. O problema é nosso. Do ponto de vista de bicho, não tinha nada, porque as joaninhas praticamente desapareceram. Não tem. Ontem não tinha muito, não tinha mais nada. Depois que cheguei da viagem, não tinha muito. Outra coisa, a gatinha estava dormindo. Não tem problema. Então eu não sei o que é. Os aparelhos não aconteceu nada demais. Quando o senhor menciona... Por exemplo, eu tenho também uns amigos meus, tem um sapão lá da frente... que ele, quando está para chover, ele avisa, é do meu serviço de meteorologia, ele é funcionário já antigo, está trabalhando lá. Quando o senhor menciona que foi feito, deve ter alguma coisa ligada a uma limpeza do ambiente, é um ambiente intrafísico restrito, ou, por exemplo, pode ser na cidade, alguma cidade próxima, ou especificamente a sua casa? Usaram a minhas energias com ectoplasmia para mostrar alguma coisa para o povo que estava aí. Que é tudo positivo, eu não tive nada de consciência doente, e nada. Mas é nesse ambiente restrito que eu digo, numa dimensão intrafísica dos arredores. Isso aí foi depois que me deram a ideia para ir ao discernimento. Eu fui ao discernimento, dei uma volta em tudo. Ontem? Com o Mário. Mário foi lá, eu fui com o Mário. E achei que tem uma área lá que precisava de julgar energia. Julgamos energia com a situação toda e vim embora. De vez em quando me dá isso, eu sigo as inspirações que é que eles falam. E por exemplo, nesse caso... E outra coisa, tinha uma opção de gente trabalhando no discernimento. Eu dei um inseto. Quando eu cheguei, um dos nossos amigos estava descendo lá do carro, falou, como é que é, doutor? Veio dar um inseto? Eu falei, exatamente. E, por exemplo, nesse caso, o senhor atuou mesmo fazendo uma limpeza, digamos assim? Não, pelo discernimento, jogando energia. O meu energia. escritório é um dos pontos mais fortes que tem, né? A energia que eu tenho no meu escritório é superior aqui a tertúlia. Tá. Lá é ponto alto nas minhas coisas. E outra coisa, lá é meu campo, né? É aquele negócio que eu falo. Eu sei onde é que nasce o sol, onde é que venta, de que modo que é. Sei tudo. É campo. Professor, o que leva esse grupo ter tido a oportunidade de ter essa extrapolação? Que é o fato dele ter vindo mais um recebimento. É o nível que nós estamos em matéria de pesquisa, de estudo, né? Todo mundo está fazendo muito esforço aqui. Isso também é vamos dizer, uma retribuição, né? De vez em quando, para incentivar ainda mais, né? Estimular.
É o estímulo, motivação, melhorar a motivação. Eu penso que é isso. Agora, ó, vocês não ficam pensando que eu estive pensando nisso, qualquer coisa, não. O negócio começou aquela hora que estava aqui, opa, tem alguma coisa aqui, vocês lembram, né? Como sempre acontece comigo. Eu não tenho nem tempo e espaço mental para estar pensando essas coisas. Professor, é possível que tenha acontecido um fato semelhante e a gente não tenha percebido em outras ocasiões? Tem, mas pequenininho tem. Isso tem. Todo lado. Tem muita assistência pequena que aquilo passa batido. Ninguém está vendo. Tem muita coisa assim. Faz parte. Professor, você comentou sobre a parafisiologia, né? A fisiologia e também a ela vai se tornando consciente à medida que a gente está evoluindo. Agora, do ponto de vista da parafisiologia evolutiva, essa decantação que você comenta aqui do paracérebro seria o ponto central nessa vida aqui? Nessa, e vamos dizer, em certos períodos intermissivos também, né? Tudo é uma decantação. Agora, a gente teria que explicar o que é que a gente quer falar com decantação. Detalha essa decantação. Você entende bem o que é decantação. Sim, assentar. Assentar tudo através de uma purificação. Lá no fundo tem uma purificação, não tem? Tá. Então o processo é a purificação do processo. Então veja, no caso do paracérebro, seria a pessoa melhorar a autopersonalização. Mas melhorar, sim, de uma maneira permanente, profunda, de alta qualidade. Então seria uma ortopensenidade super avançada, inabalável, tranquila, entende? Muda tudo, né? O que eu penso aí é isso. Você não acha que tem lógica isso? Agora veja, o que é que essas consciências fazem? Transmentor, esse aí, algum desses outros que tem aparecido aqui, esses amparadores nossos, ele leva justamente a esse equilíbrio, essa harmonização íntima do processo da pensanização. Agora, essa harmonização é uma decantação do paracérebro. Agora, quando a gente está falando paracérebro, é um negócio mais permanente e não superficial, transitório, efêmero, fugaz. Aquilo vai embora. Não é uma estrela que passou, não. É um sol para ficar permanente. Entendeu como é que é? Fixação na paragenética. Fixação num nível mais elevado. Não tem lógica isso? Agora, a decantação é justamente isso. É o liquidificador para tirar o suprassumo. Você resgatar o suprassumo que está ali. Agora, nessa altura dos acontecimentos na Terra, eu acho que isso é uma das coisas mais sérias devido à reumanização. Não acha? Esse monte de conselho que tem aí. É o que vai valer, olha os crimes que têm acontecido, são coisas absurdas. O negócio não é fácil. Isso é o que vai ficar, né? De fato, é o que fica na evolução, é isso. Como é que fica? Agora, veja, as conselhos estão em todas. Dentro da arte, então, está uma loucura. A gente está falando em arte, o negócio está sério. Fizeram agora um filme que eu estava olhando aí na revista dessa semana, que a hora que começou a haver um negócio de incesto com uma criança no filme, algumas pessoas do júri que estava olhando o filme caíram fora do cinema. E outra coisa, é filme de arte dos avançados novos. Tem incesto na situação. Então, veja, eles estão com mania. Isso aí, eu acho que até 75, né? 2070, nós vamos ver muita bobagem disso assim. A exaltação, por exemplo, dos filmes de ação, como nunca aconteceu do jeito que tem hoje. Vocês já viram o tanto de filme de ação e as loucuras todas? A hora que passa aquele monte assim de trailer, sempre tem alguém com um revólver na mão e alguma coisa nesse sentido. Absurdo. Absurdo. Está na simbologia. Então veja, a baratosfera está chegando. Está entendendo? A coisa toda está aí. Você sente nauseabundo. O negócio está chegando. Agora, ó, não acha que já havia um planejamento prévio da ida do Magister à apertura? E qual seria o objetivo principal dele? Nós já falamos, ele está ajudando. Agora, planejamento devia haver.
Mas se você ficar sabendo desde quando, como é que foi, você avisa pra gente. Eu não sei. Interessante o fato que o verbete Evoluciologia é o número 11, verbete na letra E, no site. Gostaria o professor falasse mais detalhes a respeito da sincronicidade onipresente, também da numerologia. Olha, eu não sei nada sobre esse número 11, nem estou no site. Eu estou na base da irradiação para o site, não é isso? Eu não sei nada o que é que tem. A ordem dos verbetes, Valdo, no site, é alfabética. Então, por exemplo, tem na letra E. Site, no site. Então, o que tem? Se dá de clarear bem. Então, a ordem é o número 11. Cada letra tem eu uma não pasta. Tenho nada a ver com isso, e aí não vão todos numerados. Não sincronicidade para mim nessa história, não. O que é mais recomendado, especialmente para os juristas que pesquisam para direito? Olha aqui. Chegar aos conceitos avançados do para-direito a partir das vivências e expansão do direito intrafísico, ou fazer uma tábula rasa e buscar conceitos originais sem precedente do direito? Essa última opção é factível ou funcional? Eu acho o seguinte: quem puder que faça. Tudo, se for possível, não está certo? Tanto um quanto o outro são viáveis e possíveis. Outra coisa, eu acho que é factível sim, que é funcional. Agora, para isso, precisa de uma coisa muito séria. O quê? Parapsiquismo. Você juntar aí um parapsiquismo mais avançado, uma coisa melhorzinha, né? O que o senhor consideraria uma pessoa evoluída? Das consciências evoluídas que o senhor conhece, qual é a característica mais marcante? Serenão, que ele ajuda o tempo todo e só pensa mais nos outros do que nele. E a ajuda dele é continental. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem dificuldade, mesmo com online, nós já estamos atingindo alguns continentes, já teve gente até da Austrália, que está mandando coisa através do online. Mas o caso todo é o seguinte, isso não é pouco, né? Então o processo é interassistencialidade, autoconsciente, de acordo com a cosmoética e de uma maneira teática produtiva. Isso seria o top, né? É o que está acontecendo. De acordo com a definição de impressão, que é influência que um ser, um acontecimento ou a situação exerce em alguém, repercutindo-lhe no ânimo, no moral, no humor, já observou a coincidência do tema do verbete do dia com a presença dele nesse dia? Ó, deve ser um negócio no dia que foi aqui. Pois é. Tá certo? Em parte ele tem razão. Agora, eu não acho que foi o verbete que atraiu ele, não, tá? Pelo menos eu quero dizer isso. Há forças mais poderosas e o maior poder se levanta, segundo Camões. É superior a esse. De modo que vamos aguardar para ver o que é, né? Com o tempo, a gente acaba chegando lá. O que mais que tem? É você? Por favor. O que é a parafisiologia evolutiva? Está no página 95. A parafisiologia evolutiva é aquela que os materiais, ou vamos dizer a substância, ou os gadgets, ou os recursos, ou os procedimentos, ou a paratecnologia, ela vai avançando. Com isso, ela aumenta o modo de funcionar. Por exemplo, você sair e fazer uma volitação de uma Comunex mais avançada para outra é uma coisa. Mas você sair com um evoluciólogo, que é um líder da volitação, dentro de um grupo, e ir para um planeta que às vezes tem até condições melhores do que esse aqui, já é outro nível. Olha a parafisiologia funcionando através da paratecnologia. Então é isso que eu quero dizer, é esse nível. Uma outra coisa. Uma coisa é você acessar, por exemplo, uma central extrafísica da verdade aqui, na sua condição de Sandro, pessoa humana. Outra coisa é você acessar isso na sua condição de Sandro, ex-Sandro humano, como consciex, dentro do período pós-dessomático, com uma lucidez total depois da segunda dessoma. E você acessar o negócio diretamente lá. Como é que fica? A visão é muito maior. Uma coisa é a gente pedir um livro para uma grande mega store aí de livraria, aqui,
Você pedir um livro. Outra coisa, você ir lá e passar o dia inteiro, de manhã e de tarde, escolhendo livro na Mega Store. Isso é outra coisa. Então, é aí que o processo é esse. Então, há uma ampliação da funcionalidade. Não apenas dos processos extrafísicos, mas aquilo repercutindo em você, melhorando o seu nível. Há determinados conceitos, por exemplo, novos, que você procura esclarecer outra pessoa, que é como se a pessoa caísse das nuvens. Ela nunca pensou naquilo. Você está alcançando, então, um nível muito superior a tudo que ela pensou até aquele momento em todas as vidas delas. Todas as vidas. E é isso que tem a paratecnologia. Agora, por isso que eu falo, nessa altura dos acontecimentos, vocês vão ver aquilo que eu já falei, que eu vou repetir. Muitos de vocês vão querer, e não só por causa do processo de querer, mas os evoluciólogos, eles devem permitir que vocês passem mais tempo extrafisicamente na intermissão antes de ressomar. Eu não falo que seja na próxima vida, mas talvez na terceira, na quarta, na quinta vida aí pela frente. Vocês vão passar mais tempo fazendo aquilo que hoje chama estágio. Vocês vão ser estagiários do processo intermissivo. Porque uma boa parte aqui nunca foi estagiário assim. Você está entendendo? Isso vai afetar a maioria aqui, eu acho, da agora para frente. Mas primeiro tem que alguma pessoa apresentar essa informação, esse contexto, essa experiência. Não, ela tem que primeiro ter a GESCOM. Ela mostrar algum serviço que mostrou que a ficha dela está dentro disso. Ela tem que mostrar o currículo. Sim, tudo é um currículo evolutivo. A coisa séria é essa. Mas para ela fixar aquele nível dentro da fisiologia dela, da holossomática... isso aí demora, né? Ela tem que fixar e tem que ver o que ela tem nela, né? O que há com ela, né? Você acredita que essa experiência da energia que você teve ontem à tarde é semelhante à que foi filmada no quarto Chico Xavier enquanto estava internado? Olha, isso aí eu não sei. Eu só sei que o processo era de assistência séria. As energias eram muito positivas. Agora, eu deixei passar o negócio. Aquilo não entrou na minha vida nem 5 minutos. Eu logo peguei lá o que eu estava fazendo e continuei. Porque a gente não pode ver. Agora, é um tipo de fenômeno que não acontece todo dia. E outra coisa, eu não tive nenhuma, vamos dizer, consequência negativa depois do fenômeno. Dentro de mim, com energia ou qualquer coisa, não senti nada demais, não. Pelo contrário, estava muito bem. Sem problema. De modo que... Agora, esses casos de energia, de efeito físico, a gente nunca sabe o alcance, qual o avanço, qual o universo de manifestação disso. Às vezes é difícil, tem que saber. Agora, foi efeito físico mesmo para valer? Foi. Porque uma boa parte hertz, essa coisa toda acontece, você não dá muito valor, porque está dentro dos conformes. Agora, um caso igual a esse de ontem, não. A primeira coisa que eu pensei logo que eu deixei aquilo foi o seguinte: será que teria uma consciência que queria se manifestar e o negócio ficou só parcial? Eu também não sei. Porque às vezes é isso. Mas é que consciência, se fosse, apareceria em primeiro lugar o rosto. Não ia aparecer pano. Agora, ó, o pano parecia assim com uma espécie de cobertor ou edredom de algumas cores, bonito, e ele estava um pouco enrolado. E aquilo desceu da parede e fez assim, ó. Agora, lá dentro está tudo fechado, não tem jeito de ter reflexo, não tem saída, aquilo ali não tem saída. Foi mesmo alguma coisa, não adianta, não vem que não tem, entende? Chega um ponto que não adianta, se quer excluir tudo que tem fisicamente, não tem jeito. Não, porque parecia um pano. Agora, às vezes é um pano quente, colocou o pano quente em alguma coisa. Não, porque às vezes o processo que você vê assim, pode ser a roupagem de uma consciência. Entendeu? Eu não sei.
Agora, de qualquer maneira, eu não me incomodei tanto com a coisa, deixei passar, vamos ver o que é, só registrei, né, o que eu... Valdo, por que você não perguntou nada? Você sempre fala assim, eu não pergunto. Um fenômeno, eu nunca pergunto. Não pergunto. Você não faz uma conexão Minha filha, com os depois de tantos anos, não dá, né? Para mim não dá. Eu não posso ser mais novato. Eu não sou jejuno. Eu não cheguei ontem, não nasci ontem. Não dá. Tá, mas se eu vejo que está tudo normal, vamos em frente. Viva o max-mecanismo assistencial. Não, meu negócio é o seguinte. Viva o max-mecanismo assistencial. Está entendendo? Vamos em frente. Eles sabem o que eles estão fazendo. Sabem, né? Quem precisa saber mais o que está fazendo não sou eu, não. É o max-mecanismo assistencial. É ou não é? Eu sou mini peça, pequenininha. Eu não falei aí que eu sou o cri-cri, só uma coisinha, né? Não adianta nada isso. Agora, quem é o dono da praia não sou eu. Eu sou um grão de areia. Tá certo? Mas olha, o que é que ainda sobrou mais aí dentro dessa situação? Como é que nós estamos? Eu estou vendo que hoje, com uma terça-feira, que está muito cheio isso aqui. O que é? Tá. O que vocês viram? Tem algum bolo depois da tertúlia? É o assunto. O que há? Aqui, até o Loche apareceu. Loche, eu tive que tirar das minhas revistas a sua palestra em mais ou menos 5 revistas de ontem. Elas estão em todas. Ele infiltrou um santinho da palestra dele em tudo quanto é publicação que tem em Foz. Você está sabendo da história, né? Mas agora está funcionando. Tudo veio. Nunca se fez tanto. Coitado, que o Paulo Coelho segura, porque nós temos gente mais forte. Só falta o livro. Você está certo, eu assino embaixo. Você está certo. Mas Valdo, só aproveitando. É bom falar aqui, ó, que falta poucos dias agora, né? Vai ser agora no sábado, dia 30, às 18h30, lá no Shopping Cataratas. E esse é um evento importante porque é voltado para o público novo, público de primeira vez. Mas é importante, toda a comunidade conscienciológica está lá. Vai ser um momento para a gente começar a falar mais da Conscienciologia para as pessoas de Foz do Iguaçu. E conforme o resultado desse evento, o próprio shopping quer outras palestras. E aí as ICs podem começar, todas as ICs, a participarem com palestras abertas ao público. Ele então, é o Ovindês. É o Ovindês. Então, organizar aí todo mundo para ir lá, colocar energia, botar força, porque vai ser muito importante, conforme o resultado, as portas que vão se abrir para a Conscienciologia como um todo, tá certo? Aproveitem para levar pessoas que vocês conheçam, que sempre tiveram alguma curiosidade, algum interesse e acabam nunca vindo aqui. Então ali vai ser uma ótima oportunidade para a gente divulgar a Conscienciologia, tá? Vai ser no 2º piso do Shopping Cataratas. É quase em frente à loja nossa da Conscienciologia, tá? Obrigado. Gente, eu queria falar para vocês que eu recebi aqui uma mensagem de São Paulo, que tem uma pessoa que está lá até o dia 8. É um dos membros do trio Parada Dura. Segundo sua opinião, qual a função maior do magista aparecer por aí? Para mim, foi mexer com as nossos mentais somas. A base toda foi essa, né? Para ver se melhora os problemas do psicossoma. Agora, é o Arlindo que está falando isso. Ele está lá até o dia 8. Então vocês ficam sabendo que agora qualquer coisa, cuidado, porque qualquer coisa ele fala pelo online e vem pro choreiro de qualquer um aqui. Não fica pensando que vocês estão livres dele até o dia 8. Abra o olho com isso. A coisa é séria. Entende? Vamos ver o que dá dentro dessa condição. Falar um pouquinho mais sobre essa questão dos grumos que você estava falando sobre o magíster, para entender melhor como isso funciona. Olha, a vida é o seguinte, nós temos um grupo evolutivo. Geralmente eu costumo falar que esse grupo evolutivo são milhões de consciências que cada um de nós pertence àquele grupo. Agora, esse grupo, por exemplo, você pode dividir, por exemplo, em 3 faixas. Uma superior, uma mediana e outra mais baixinha. Está entendendo? Agora, a hora que começa a expor o problema de
ter mais lucidez, mais autoconsciência, as pessoas melhorarem da evolução, principalmente nessa fase mediana para a mais elevada, começa a aparecer grupelhos, grupinhos, grupúsculos de pessoas. Então, nós todos somos do grupão e somos de algum grupo menor. Entendeu como é que é? Então, a hora que vem, é necessário, às vezes, quando a pessoa ressoma, que ela comece a chegar nos seus pares. Ela vai encontrar com seus iguais, seus semelhantes, que ainda não se encontraram. Então, por exemplo, esse caso de pensar no problema do discernimento do mental soma, ajuda as pessoas a se conectarem, se juntarem, se agruparem. Aí forma o grumo, forma esse grupo especializado. Nesse caso aí, mais avançadinho. Então, isso aí tem sua razão mais séria, tá certo? Você acha que depois da visita do Magister, a nossa tendência vai ser de fazer mais esse grumo, a gente se afinizar mais para um trabalho? Não, as pessoas vão ficar mais definidas. Teve uma coisa, por exemplo, de um grumo mais sério, que eu toquei no assunto. Claro. Que eu pedi para ele para olhar o que foi. Os epicons. Aqui, por exemplo, uma das coisas mais sérias que tem são os epicons para nós. Porque a turma que está aqui, mais à mão. Entende? Que tem mais, vamos dizer, desenvoltura dentro do processo evolutivo das coisas que nós estamos fazendo. Então, a responsabilidade maior. Aqui, ó. Você sabe o início do sistema evolutivo? O início. Depende do que a gente quer dizer com isso. Início do sistema evolutivo. De quê? Seria aí que ele está querendo saber? É o negócio do vírus? É o protozoário? Seria isso? Eu não sei. Ou é o sistema que nós temos ali da escala evolutiva das consciências? Olha, o que eu vejo é o seguinte, não se preocupe muito com a fase engatinhante, que você, eu tenho certeza, já passou isso. Eu garanto. Esse eu dou o meu selo de garantia, qualquer coisa, o seu dinheiro de volta, igual a Sears. Então, você já passou dessa fase de engatinhar. Então, a primeira coisa é ver naquela escala, porque é isso que nós estamos usando já há dezenas de anos. Aonde cotou, proncovô e doncovim. Quer dizer, de onde é que você veio? No caso seu aí, ó, você já é tenepsista? É uma boa pergunta, né? Se já é tenepsista, você deixou de ser isca inconsciente. Se é só tenepsista, você vai caminhar para ser um projetor consciente mais avançado. Aí vem o epicon lúcido. Olha lá, o epicon já está na frente disso. Por isso que eu pedi para olhar o epicon. Ou os epicons e epicoas, ou epiconas. Vocês escolhem. Tá certo? Valdo, voltando para esse grupo, por exemplo, dos epicões. Esse grupo dos epicões, ele seria formado por afinidade deles ou por o nível deles já? É por as duas coisas. Tem que ter por afinidade, porque todo mundo que está aqui é porque tem afinidade com alguma coisa. Agora, e é pelo nível também de processo de desenvoltura evolutiva da situação que eles estão juntos. Mas no caso do grupo de epicões mesmo, o nosso grupo, eles estão mais por afinidade Marina, ou por nível? Como é dá um microfone para ela. Fala aí alguma coisa para nós, como é que você acha do processo dos epicons hoje? Olha, é um grupo que tem afinidades, um grupo que esse grupo, os pares estão procurando priorizar a evolução, já se conscientizaram de que através do parapsiquismo não tem muita alternativa, ele é isso que se quer, cada um está fazendo uso do seu livre-arbítrio, priorizando isso. Então tem um nível de afinidade. Agora tem pontos que discordam, são dissonantes e que um está ajudando o outro. Tem elementos que têm mais energia, mais maturidade, ajuda quem tem menos. E tem que ter compreensão, uma certa paciência, muita franqueza, muita disposição, essas coisas todas. Aqueles pares que têm menos, tá, no momento, numa situação dessa, ajuda executando, participando, e assim o grupo está caminhando. Uma coisa eu posso dizer, que a experiência já mostrou ali, já percebi, sozinho nenhum de nós vamos a lugar nenhum. Precisamos muito da amizade evolutiva de todos nós.
Eu acho que é assim que a gente vê. Síntese melhor do que essa vocês não têm. Agora, veja, você era o que no conselho há pouco tempo? No conselho de EPCOM? Eu era uma EPCOA lá, né? Sim, agora... mas não era. É que agora eu estou coordenando. Quem é que está coordenando isso? Isso, você esteve como entendi. coordenadora lá. Não, eu ainda estou como coordenadora. Ela é coordenadora. Eu estou na segunda gestão da coordenação e agora passo para outra. Você entende? Agora, a síntese que ela deu é a parte prática de tudo isso, está bem óbvia. Agora, veja, ninguém é dono de tudo. Nós somos donos de pequenas coisinhas. Então, junta todo mundo que a gente é dono de muita coisa. A vida é assim. Estou falando dono aí, no caso, significa poder. É a conquista. Valdo, qual que seria outro exemplo de grumo, além dos EPICONs aqui na comunidade, que você percebe assim? Aqui tem, por exemplo, alguns que não são lá muita coisa séria e que ainda precisa de retocar, como a gente viu, as reuniões, por exemplo, de gênero. Olha esse curso que teve aí das moças, o ginassomático. Valdo, não poderia citar os inversores? É um grupo não, que tá esse eu vou muito chegar lá, mas eu estou falando primeiro esses outros aí que estão começando. Por quê? O da ginassomática é uma coisa nova, isso nunca foi feito. E é dos mais evoluídos. Por quê? A gente tem que estudar muito o ginossoma e o androssoma para ficar livre disso. Para o povo diminuir o valor que tem isso. Porque senão fica tudo na base do GNT, o canal. E isso não é o ideal, sabe? Agora, a questão dos inversores, que ela aí está falando, é outro sério. Agora, outra coisa. E a consciência terapia? E as coisas do colégio invisível aí? E a Apex? E a consciência terapia? Conscienciometria aí no caso dela. Como é que fica? Entende? São tudo isso. Agora, tem um que eu dou muito valor, que é de arroz. Não está aí hoje, né? Pois é. É a Uniesco. A Uniesco é superior à Unesco. Já está unindo mais, né? Uniesco. Tá certo? São os editores. Ou, no caso, os escritores. São os autores. Intelectuais. O processo intelectual é inevitável, não tem jeito. Agora, havia comentado sobre a conexão do magíster com os processos do discernimento. Poderia complementar essa observação e dar alguma dica para nós? Outro membro do trio com problemas na garganta. Sei. É o Adélio. É o Adélio que escreveu. Olha, Java, você precisa de abrir o olho, ó, que dois tiver desfalque. É o próximo. Abre o olho, hein? Olha lá. É preciso de arranjar um negócio de testemunha para ir lá, uma salvaguarda. Não, agora, o cara aqui é o seguinte. Processo do discernimento. O discernimento está numa fase de transição para ampliar o trabalho lá com as pessoas e tudo isso. Tem que melhorar quem vai entrar lá agora, essa coisa toda. E não há dúvida que isso aí também melhora. O que eu fiz ontem foi lá para ver onde é que estava desfalcado o processo de energia. Eu vi. Passei lá para ver se melhora. Só da gente detectar uma condição dessa, já começa a melhorar o ambiente. Entende? Agora, eu peguei gente lá e trouxe para mim a OFIEX, caladinho. Não falei nem pro Mário. Não tem nada a ver com seu carro, não, tá? Estou só avisando, depois que já passou, já esfriou o processo. Na hora assim a gente não fala, né? Mas isso é um fato. De qualquer maneira, alguma coisa vai ajudar. Isso eu tenho certeza. Valdo, você podia falar um pouco sobre essa condição da exposição e do anonimato do evoluciólogo? Por exemplo, o nível de anonimato dele depende da especialidade ou não? Em relação ao serenão. Tudo indica que todos esses fatores devem influir, né? Eu não sei, né? Mas tudo indica que sim, racionalmente, logicamente, é óbvio.
Deve ter alguma coisa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, quando ele se expõe desse modo, tão claro, e todos os fatos depois corroboram a situação, isso tudo é de caso pensado, né? Eles estão vendo alguma coisa mais no futuro imediato aí que ele não sabe o que é. Mas assim, exceto, porque nesse caso, claro, foi de caso pensado, planejado e tudo. Mas assim, no geral, essa questão do anonimato é, claro, relativa, né? Quanto mais evoluída a consciência, mais ela vai poder identificar um serenão. A minha dúvida é se em relação a um evoluciólogo, por exemplo, é de caso pensado que realmente ele fique mais anônimo ou vai depender do trabalho. Eles olham tudo, é a tarefa, é o objetivo, aquilo que tem. Eles olham em primeiro lugar é isso. Eles não olham eles, não querem saber de nada. Todos os fatores são coordenados para fazer uma confluência para aquele objetivo. A execução razoável, aceitável, positiva do esforço. Então é o que a gente está vendo aí. Deve ser isso que está acontecendo com ele. Agora, há umas coisas engraçadas. Kátia, examina só. Se você for olhar nesses 6 anos, quais os amparadores que apareceram aqui assim mais evidentes? E o Talmal tinha falado, eu falei desde o início, que ele deixou a Rosigada e falou, vão aparecer outros aí que vão começar a trabalhar. Agora veja, nesses 6 anos que nós estamos mais intensamente com as tertúlias e a partir da olorização, aqueles fenômenos todos, esse aí é um novo patamar. Estou certo ou estou errado? Não teve nada igual antes. Então nós estamos num novo patamar. Agora veja, esse novo patamar influi uma porção de coisa, é o que o próprio César outro dia estava lembrando. Tertuliário, Vila Consciência, os processos o mega complexo cultural lá da holoteca. O processo do discernimento também, que já está num outro nível, que vai ter que se mexer com isso. Os casos que têm ocorrido aqui na questão nossa da Cognópolis. A influência disso com as coisas que estão ocorrendo também na cidade, no município, na Trifron. De modo que é um nível que tem modificação, tem algumas alterações. Isso é um fato. Então tem tudo uma razão de ser dentro de um momento também adequado. Não está extemporâneo. Entende o que eu quero dizer? Não está. Se você for notar, tem sua razão de ser. Agora, outra coisa também. Vocês já notaram o tanto de curso que tem havido? Olha o que tem ocorrido, por exemplo, na questão da Consa, essas alterações todas, o processo da Apex. Esse caso da que o Locha vai apresentar lá no shopping. Vocês lembram que shopping era uma das coisas que eu falei. Aquilo lá tem quantos anos? Olha lá, tem 3 anos. Não, 2005. Tem 3 anos que eu já... Aquilo ali, porque eu já falava nisso muito antes. Mas nós oficializamos em 2005, faz 3 anos. Algumas coisas ali já começaram a acontecer. De modo que tudo é uma irradiação da influência. E isso é natural, né? Agora, por exemplo, vamos ver com o tertuliário ele ficando amarelo para a gente ver de avião lá de cima. A coisa muda. Eu acho que quando nós chegamos de avião, foi a última vez que eu vi aqui o CAEC do jeito que é. Porque da outra vez não vai ser mais. Nada como vai ser como é. Não se faz mais CAEC do jeito que é. Entendeu? Vai mudar tudo. E a gente chegou a ver as luzes todas. Está chamando muita atenção o caminho da lógica aí por causa dessa cobertura daqui até lá embaixo. Não, eu acho que deve ser um amarelo de macho. Não é? Tem que ser um amarelo de fortão. Daqueles que chegam e falam assim, cheguei. Você está entendendo? Amarelo, mas amarelo. Agora, você já pensou, né? Os chineses quase sempre são chamados de amarelo, né? Eu não quero dizer que eu vou colocar lá para ser chinês, porque senão eu ia colocar
É 2 riscos. Não é isso? É assim que eles falam, né? Agora, já falaram sobre esse negócio de 2 riscos, que é um nulo, né? Que o negócio é nulo. Quando tem 2 riscos é porque não tem votação nenhuma. Então estão chamando certas pessoas que não, na eleição agora, que não alcança voto nenhum, que são chineses. São 2 traços só. Isso é a última, saiu no jornal. Agora, faz uns 10 dias. Mas não, tudo é chinês. Isso é em Brasília, eles estão chamando. Não, fulano é chinês, esquece. Então, não teve nenhum voto. Só tracinho, 2 traços. Não, 2 traços é chinês. Aí eu não sei também, pode ser japonês que eles querem falar, né? É o japonês, o Japão. Pode ser. Mas olha, alguém aí fez mais observação aí para passar para a Rosa sobre essas 7 páginas? Vamos passar aí, se tiver alguma coisa, sempre vai ajudar. E o que é que tem mais aí de manifestação da evoluciologia? Oswaldo, você está calado com a mão na boca, hein? Está pensando muito, hein? Cuidado. Seu pensamento está sendo despejado aqui para o nosso lado. Pode abrir o jogo. Tá certo? Vamos ver se ele quer lá. Porque às vezes, você sabe, serenão, a gente nunca sabe quando é que ele quer se manifestar. Não, estava pensando naquele prédio que estamos fazendo lá. Né? Agora, ó, vocês já viram que lá estão começando a colocar as armações em cima. Agora, eu quero só lembrar uma coisa, porque já teve gente para me perguntar, depois eu tive que esclarecer isso bem. Eu fui lá com o Everton para ver. O lugar aonde eu vou pisar lá no centro, até o teto em cima, que é aberto com aço, tem mais de 12 metros. Então, vê, não fica pensando que aquilo vai ser baixinho assim, nem nada, não. Então, pode gritar, uma opção de coisa. Agora, nós vamos ver depois o processo da acústica, que eles vão colocar umas formações, aí tem umas técnicas novas agora, que coloca na parede, para diminuir o processo, sabe, da ressonância. Estão estudando. Agora, está muito bem estudado. Agora, só de pensar que o que equivale ao pé direito tem mais de 12 metros, você não pode falar mais nada. Entende? Agora, as armações também são gigantescas. E a cúpula, ela é obesa. Ela é gordinha. Está entendendo? É bem feito o negócio. Para dar os 12 metros. Agora, vale a pena vocês ir lá para ver como é que estão ficando as armações. Eu estou seguindo o negócio quase todo dia, eu vou lá para ver como é que está. Para ver, para ter segurança, saber que a armação, aquele monte de coisa de aço, onde é que tem, como é que é, por quê. Né? Senão eu chego lá, jogo energia, o troço cai em cima de mim. Está muito forte, a estrutura é muito, sabe, forte. Mas olha, quem é que quer falar? Você? Eu queria falar do tertuliário, posso, Valdo? Pode. É só para lembrar, né, que nós estamos ainda abertos a receber as doações e que a partir de amanhã o material promocional vai estar à venda na Meg Store, tá certo? Está chegando sacolas, chaveiro, prancheta, várias coisas, jaleco, então podem procurar pela gente, vamos aí, quem quiser comprar online também entre em contato com a Meg Store no 35250867 e a gente pode estar entregando na cidade de vocês, tá ok? Agora, ó, chaveiro só deve ser para pessoa de muita classe. Porque o negócio é impressionante, vocês já viram as canetas? Não, principalmente as canetas. O chaveiro é mais ou menos normal, bem arrumadinho. Mas agora as canetas faz pensar. É muito granfino. Por exemplo, você acha que o Jarbas, você pode pôr uma caneta nele daquele jeito que ele está lá? Ó? Não dá, né? Tem que melhorar. Vai ficar de acordo com a caneta. Senão a caneta, como é que fica? Ela vai se sentir deslocada. Pois é. Outro dia você disse que o magista mexeu com mini doenças. No meu caso, ele mexeu, mas não sei em que. Hoje você disse
que a vinda foi para melhorar, aumentar o soma. São as duas coisas? E o processo energético de ontem tem a ver com o Magister? Olha, tudo indica que tem. Você sabe quem é que está perguntando aqui? O Arlindo, de novo. Ele não aguentou ficar calado, lá teve que falar alguma coisa. Agora, que eu acho é o seguinte, tem lá a sua razão de ser, sim. Agora, ele foi a São Paulo para fazer essa checagem dele, que de vez em quando ele faz, né? Agora, o problema é falar, ó, Arlindo, cuidado, porque senão você vai aí para arranjar uma coisa e piora a outra. Olha a poluição, que a barra aí é pesada. Você está usando máscara? É o caso para se pensar, né? E o São Paulo, como é que fica? Gente, tem muita gente para falar hoje? Não tem ninguém hoje para dar recado. Ah, não tem não? Nada? Não, a única coisa que eu queria informar é que tivemos 11 votos online e eu queria pedir para o pessoal teletertuliano votar mais, porque muita gente que vê tertúlia e muito pouco voto. A gente agora, gostaria mais. Eu quero dizer que no domingo é o paradoxo da unidade. Domingo. E que hoje nós temos 18 verbetes para vocês selecionarem. Tá certo? Na página 97, item 2 da cronologia. Só a separação, um espaço. Ah, já foi? Beleza. Pessoal, vamos lá. Banco de leite humano, drama de consciência, egocentrismo compulsório, juízo de valor, nível desenvolvimental, princípio coloquial, técnica da cesta, Wolpack conscienciológico, antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, complemento da descrenciologia, desintermediação, interesse transempresarial, legislogia, minimorexis, presumibilidade e refinamento formal. Ele já veio aqui, não conseguiu, eu vou falar para ele voltar. Já veio? Visitei o instante, mas não consegui afinar o horário para falar com o senhor. Continuo interessado nesse discurso, sou jornalista, faço um jornal espírita. E digo que fala que aí eu toco a aqui, naquele horário do tempo também. O nome do negócio tem que estar para que não eu, para mim, sou uma morreu. Eu acho que toma tudo tudo indica que é isso. Você marca aí o dia que for, se quiser, marca direitinho. Claro, como a gente faz. Fala que de manhã, tem muita paciência, claro, tem todo mundo. Tudo direito. Fala com ele. Os filmes lá serviram? Os filmes lá serviram? Vai ser. 10 filmes, aquela lista de 10 filmes que você viu. Não, eu já vi, já sei. Obrigado, viu? Ô Ivo, eu comprei 62 filmes de Belo Horizonte. É tudo clássico. Eu ainda vou deixei lá para o encontro, eu estou estudando. Coisa que eu parece que vamos ter empate. Esses grandes cineastas, os filmes assim, mais secundários, tá ligado, sim. Pessoal, vou pedir para vocês não ir embora, que parece que vamos ter um empate. Só um pouquinho, por favor. Vai ter? Técnica. Tá. Empatou? Ah, não. Empatou.
Desempatou? Desempatou. Vamos ter amanhã drama de consciência com 9 votos. Obrigada a todos, boa tarde.